Uma boa noite para você. Será que a gente já pode ser chamado de o povo remanescente? Muita gente viajando, muita gente passeando aí, visitando família, gente que é daqui de Jacareí, ou talvez que não esteja de férias ainda, vai ficando, né? E vendo as fotos aí no Instagram, sentindo um pouquinho de inveja de uma praia, enfim. Mas muito bem, a gente está aqui hoje, mais uma vez, para abrir a palavra, para falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que a Bíblia tem para dizer para a gente. E eu não tenho costume, quando eu vou pregar, de ter um sermão já preparado há muito tempo. Assim, não tenho nada contra, mas eu gosto de falar daquilo que é mais recente, do que eu tenho visto, do que eu tenho lido. Talvez até alguma coisa que eu vi há muito tempo, mas com o tempo a gente vai renovando, né? Vai se atualizando. E vou querer conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 15, para a gente ler aqui alguns versos e poder conversar. Antes da gente ler, tem uma pergunta para fazer. Você acredita que a Bíblia ela é literal? Que ela realmente, o que está escrito aqui, Deus inspirou os seus profetas e trouxe para a gente? Parece uma pergunta boba, mas é uma pergunta muito importante. Talvez se você já é adventista ou de alguma religião há mais tempo, claro que eu acredito, mas isso muda muita coisa. Porque se você acreditar de alguma maneira diferente de algum verso aqui, não, isso não é exatamente dessa maneira, ou por causa de tal motivo, não é bem assim, pode mudar todo o contexto. Eu estava conversando um pouquinho com o G ali, ele falou de uma situação lá, de uma questão que chegou para ele lá na escola bíblica, e assim, é sobre o tempo do fim já, mas a interpretação que a pessoa tem sobre o que vai acontecer no céu, pós Jesus voltar, muda até o que foi no começo, né? Então, é muito importante a gente sempre refletir sobre isso. Como eu acredito na Bíblia? De que maneira? E uma outra pergunta é, você crê que a Bíblia ela foi escrita para a gente? Aqui eu sou um pouco dividido. Porque eu creio que a mensagem é para a gente, mas ela não foi primariamente escrita para a gente. Por que eu digo isso? Porque tem pontos na Bíblia que, se a gente não entender todo o contexto, a gente pode interpretar de uma maneira errada. E como eu disse já, isso muda toda a interpretação bíblica, e algumas vezes a gente tira até Cristo do centro da mensagem. E sem Cristo não faz sentido nenhum a Bíblia. Se tirou o sacrifício de Cristo, ou se tirou a importância do sacrifício de Cristo, a Bíblia perde todo sentido, porque a Bíblia é sobre Cristo do começo ao fim. Uma situação aqui, isso não é um ponto tão importante, mas é curioso. Por exemplo, você lembra quando Jesus diz para Pedro, aquele momento lá, Santa Ceia, ali, Jesus dizendo que ele ia ser perseguido, ia ser preso, e todos iam fugir, e Pedro, não, mesmo que todos vão embora, eu não vou, ficarei contigo. E Jesus diz para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Lembra disso? Pois bem, quando isso acontece, Pedro nega pela 3ª vez, a Bíblia diz que naquele exato momento o galo cantou. Só que a gente tem um problema aqui. Por quê? O Talmud, que é um livro de regra judaica, diz, ele é posterior a esse tempo, mas as tradições já vêm desde antes, ele diz que um judeu não poderia ter galináceos, ou não poderia ter galinheiro, não poderia ter um galo. E onde Jesus estava nesse momento? Ele estava no Sinédrio, com os judeus, numa região onde moravam os judeus. Ele estava ali com os fariseus, com os saduceus e com os anciões. Muito dificilmente teria um galo ali. Qual que é uma interpretação desse texto? Que o galo, na verdade, era uma trombeta que era tocada por volta das 3 horas da madrugada para a troca de guarda dos romanos. Como eu disse, isso não é ponto de salvação, isso não vai mudar muita coisa na forma que você lê a Bíblia. Porém, há outros textos que podem mudar algumas coisas. Vamos lá, Mateus 15, verso 10 e 11. Mateus 15, 10 e 11. Diz assim, e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei.
Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Eu vi esses dias, eu sigo algumas páginas adventistas e também que não são adventistas que falam da Bíblia. Tem uma página que é bem interessante, mas claro, a gente tem que estar sempre estudando para ver se realmente é aquilo, de um rapaz que não é adventista, e ele falou desse texto. E o canal dele é interessante porque ele começa assim, curiosidade que você não sabia da Bíblia. Opa, uma curiosidade todo mundo quer saber, né? É igual fofoca, ninguém gosta até que conte para você. Mas ele fala isso e começa o texto. Aí ele fala assim, você sabia que a Bíblia proíbe comer lagosta ou frutos do mar? Aí chama mais atenção. Ok, eu sei. Então vamos lá para o vídeo. E ele vai e ele fala desse texto. Ele fala primeiro de Levítico. Ele fala que dos animais do mar, né, só poderia aqueles que têm escama e barbatana, então já exclui lagosta e frutos do mar. E quando ele vai falar a justificativa do porquê não é mais válido, ele usa esse texto. E aqui ele explica que Cristo, nesse momento, falou ali para os seus discípulos e para os fariseus, que estavam junto com ele, que não teria problema comer, porque é o que entra para a boca que contamina, não o que sai... Aliás, perdão, é o que sai da boca que contamina, não o que entra pela boca. E depois ele usa o texto que está em Marcos, a gente não vai ler agora, mas está em Marcos 7,19, se você quiser ver em algum momento, que na tradução, pelo menos na minha tradução aqui, ele diz exatamente assim, e Cristo tornou por isso todos os alimentos puros. Ou seja, posso fazer o que eu quiser, posso comer o que eu quiser, porque Cristo já purificou todos os alimentos. Não existe uma regra para isso. Mas como eu disse, às vezes a gente quer ler um verso da Bíblia e não entende o seu contexto. E é muito importante a gente entender o seu contexto para saber o que estava acontecendo. Se você voltar um pouquinho no capítulo 14, essa história ela vem desde o capítulo 14. Nos primeiros versos, Jesus ele estava ali na região de Nazaré, estava pregando em Nazaré, e ele soube que João Batista foi morto. Então chegaram ali para eles e contaram o que havia acontecido. Aqui no início do verso 14, a partir do verso 1, vai dizer o que aconteceu. Que Herodes mandou matar João Batista, enfim, a pedido da sobrinha. E no verso 13, diz assim, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte, sabendo que as multidões viriam das cidades seguindo por terra. Sabendo disso, as multidões vieram por terra seguindo Cristo. E aqui vai acontecer o famoso milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas não termina por aqui os acontecimentos. Verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele do outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava só. Então, vamos lá. Ele estava lá em Nazaré, soube que seu primo foi morto, quis se afastar das multidões, as multidões foram atrás dele, ele multiplicou pães, peixes, pregou para esse povo. Depois de toda essa situação, falou para os seus discípulos, atravessem o mar da Galileia, o lago, e ele se retirou para orar. No meio da noite, ele encontrou os discípulos no meio do mar. É aquele episódio que ele anda sobre o mar e ele encontra os discípulos e convida Pedro. Né? Pedro disse, você é o Cristo, e é realmente Jesus, me chame para ir com você, e ele chama, enfim. E continuando aqui, depois desse momento, verso 34. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. É nesse momento que vai acontecer essa cena do capítulo 15. Então ele estava em Nazaré, soube da morte do primo, se afastou das multidões, as multidões seguiram, ele atendeu as multidões, ele pediu para os discípulos irem para o outro lado, ele encontrou com os discípulos depois de uma maneira milagrosa novamente, aqui é um milagre atrás do outro. Quando ele chega em Genezaré, as pessoas, sabendo que Jesus estava lá, começaram a levar todos os doentes, enfermos, enfim, levava todo mundo para que ele curasse. E Jesus assim realizou.
Então, começa o capítulo 15, e diz assim: Vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Por que não lavam as mãos quando comem? Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, os fariseus, judeus da mesma maneira, e ele estava numa região em que sua maioria também praticava a religião judaica. Só por aqui a gente já consegue tornar difícil, para não dizer impossível, mas muito difícil, ter algum alimento ali, à mesa, que fosse daqueles que estão lá em Levítico 11. Muito difícil. Eram todos judeus, todos, por exemplo, na sua casa, se todos são adventistas e ninguém come, enfim, algo que está relatado aqui em Levítico, se eu for na sua casa, eu não vou me preocupar. Às vezes a gente fala assim, eu e minha esposa, a gente vai, enfim, a gente tem bastante amigos que não são da igreja também, mas quando a gente vai no aniversário de alguém que é da igreja, a gente fala, hoje a gente está no aniversário de crente, então pode ficar tranquilo. Você não precisa quebrar o salgadinho ali para descobrir o que é. Mais ou menos dessa forma, claro, guardadas as suas proporções, estavam os discípulos de Jesus nesse momento. Eles não precisavam se preocupar, porque todos ali praticavam a mesma fé. Só esse início já poderia responder ao vídeo que eu mencionei. Porque aqui diz, a questão não é o que comer, mas a forma que eles estavam comendo. Eles estavam comendo sem lavar as mãos. Para um judeu, isso era um ritual. Não era só igual a gente chega em casa, da rua, lava a mão para comer alguma coisa. Era um momento de purificação, onde tinha todo um rito de lavagem, enfim. Só que no finalzinho aqui do texto, já lá no versículo 16, Jesus ele afirma novamente isso que eu acabei de mencionar. Jesus, porém, disse: Porém vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O ponto aqui, ok? Não tem nada a ver com o que você vai comer, e sim com a maneira que os fariseus estavam tratando a tradição. Ok, a gente sabe já o que esse texto está dizendo que não é. O que não está falando, não tem nada em relação lá a Levítico 11. Mas o que ele de fato diz? O que Jesus queria dizer com isso? Volta um pouquinho lá no verso 3. Jesus dizendo: Ele lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido com morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidas a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de homens. Eu tenho que dizer para você que eu acho, sinceramente, que seria muito mais fácil se esse texto estivesse falando de Levítico 11. Seria mais fácil por quê? Estaria livrando, de certa forma, não que eu considere isso um fardo, mas estaria livrando a gente de um peso de se preocupar com o que comer. Só que quando Jesus fala isso para os fariseus, ele não está dizendo sobre... ele não está brigando com os fariseus por causa da tradição. Como adventistas, a gente tem tradições, ou como família, enfim, a gente tem tradições. E as tradições, elas não são um problema. O problema é quando a gente invalida a palavra de Deus por alguma tradição.
E por que eu digo que seria mais fácil se isso estivesse falando de Levítico 11? Porque é muito mais difícil a gente dobrar o nosso coração para a vontade de Deus do que querer fazer a nossa própria vontade. Isso é praticamente contra a nossa natureza, porque o nosso ego, muitas vezes, fala pela gente. Não, tal coisa tem que ser assim, porque sempre foi assim, porque é dessa maneira, e a gente invalida muitas vezes a palavra de Deus. Quando Jesus falou isso aqui, do mandamento de honrar pai e mãe, o que acontecia? Naquele contexto, você se lembra que as viúvas, por exemplo, eram uma das categorias ali que mais sofriam, porque não tinham seu sustento. Ou então, quando os pais ficavam muito idosos e não conseguiam trabalhar, não tinha INSS naquela época, não tinha aposentadoria, parou de trabalhar, você não tem renda, basicamente assim, os filhos cuidavam dos seus pais. E quando ele diz assim, isso é oferta ao Senhor, o que os fariseus, não os fariseus, mas enfim, os judeus da época faziam? Algumas vezes, ao invés de querer ajudar o pai ou a mãe, idosos, eles, não, isso aqui é para Deus, então eu não posso te ajudar, desculpa, sei que você precisa, mas isso é para Deus, eu não posso mexer. Qual tradição que a gente carrega no nosso coração e a gente às vezes não quer mexer, mesmo sendo claro para Deus? Na Bíblia, mesmo Deus deixando claro para a gente que isso não é o mais importante. O que a gente deveria mudar? Eu acho interessante quando acontece isso, assim, quando eu vejo um vídeo ou leio alguma coisa com um sentido e Deus acaba tocando o meu coração de uma outra maneira. Porque é natural a gente ter apego a algumas coisas. Quando a gente fica muito tempo dentro de uma igreja, ou no meu caso, trabalho para a igreja também, a gente acaba criando algumas manias e acaba esquecendo que a palavra é o mais importante, que Cristo é o mais importante. A gente às vezes afasta o outro por aquilo que a gente não pode mexer de maneira alguma e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quando Cristo diz que eles invalidavam a lei pela tradição, ele não estava falando com qualquer pessoa. Ele estava falando com os mestres da lei da época. É aqueles que conheciam a Bíblia, ou pelo menos aquilo que existia da Bíblia, muito melhor do que a maioria de nós hoje. Eram pessoas que não tinham um papel muitas vezes para ler. Mencionavam os profetas e os mandamentos de cabeça. E Jesus fez muitas vezes isso, quando ele estava no seu sermão, quando ele estava pregando para as pessoas, e ele dizia, não lembro o que diz, ou até aqui mesmo, bem profetizou Isaías. Ele não estava com a Bíblia na mão, com o celular, deu um Google ali, foi ver o que estava em Isaías. Ele sabia de cabeça. E os fariseus eram, da mesma maneira que ele, conhecedores da palavra. Então ele estava falando para a gente que sabia o que estava fazendo. Que se estava invalidando a palavra de Deus, estava invalidando conscientemente. Aí, como eu disse, eu acho interessante esses vídeos, porque me fez refletir muito o que eu tenho feito hoje, que eu invalido a palavra de Deus por uma vontade minha. E às vezes eu mencionei aqui, claro, isso aqui tem um cunho religioso que eles estavam fazendo, e mencionei que às vezes na igreja a gente tem tradições, mas tem coisas nossas no nosso coração que a gente não abre mão. Não, tal coisa eu não deixo de fazer, porque não, isso aí é importante para mim. Não, tal situação, não, isso aqui Deus vai entender, né? Não, Deus tem que me entender, porque Deus não tem que te entender. É você que tem que entender a palavra, eu que tenho que entender a palavra, e mudar de fato o meu caminho e voltar para o Senhor. Não adianta eu cobrar uma posição de um líder religioso, ou de quem quer que seja, se eu não viro totalmente o volante, a direção da minha vida, e volto para a palavra de Deus. Ah, mas fulano é fulano. Deus não fala com... a palavra de Deus, quando a gente lê, ela não está falando para um terceiro, ela está falando para a gente. Todo sermão que Cristo proferiu aqui, ele tem que falar o seu coração, ele não tem que te lembrar de alguém que fez alguma coisa. Ele tem que mudar você, ele tem que me mudar primeiro. E tem que me mudar e ponto, não é eu querer enfiar a goela abaixo. E era isso que os fariseus queriam fazer.
Porque quando ele menciona, veja, eles procuravam a todo momento algo para tirar aquele status de mestre de Cristo. Jesus não estudou nas escolas farisaicas, ou ele não estudou nas escolas tradicionais da época. Ele era mestre por autoridade. E a todo momento os fariseus queriam tirar essa autoridade dele. E pegavam esses pontos quase que infantis aqui. Porque você vai brigar com alguém que é a própria palavra. Dizer, tal coisa está escrito. E Jesus reverte tudo isso aqui da mesma maneira que ele fez lá no deserto com Satanás, pela própria palavra. Ele usa a própria Bíblia para responder os fariseus. E hoje Cristo ele faz o mesmo convite para a gente. O que a gente está invalidando da palavra de Deus por uma vontade própria? O que a gente tem deixado de lado, tem lutado contra, tem tentado arrumar diversas justificativas para continuar fazendo o que a gente faz, em vez de seguir o que a palavra diz? Aí volta lá na minha primeira pergunta, você acredita que esse livro ele é 100% inspirado? Se você não acredita, tudo bem, isso não estou falando para você, a vida que segue. Mas se você acredita, isso precisa ser uma verdade na sua vida. Se você acredita que Cristo nasceu, morreu e vai voltar, e isso tudo, toda essa história e eu não gosto de chamar a Bíblia de um manual, porque ela é muito mais que isso, é a própria palavra de Deus, mas tudo que está escrito aqui, se a gente quer deixar de lado por uma vontade própria, bem, é um direito que a gente tem. Quando estava conversando com o Gia no começo, é o livre-arbítrio. A gente tinha antes, tem agora e vai ter depois. A gente tem o direito de dizer para Deus, obrigado, mas não quero. Entendo, ok, não vou, é o nosso direito. Só que isso é praticamente um suicídio. O que a gente tem lutado? O que a gente tem colocado na nossa vida como nosso ídolo? O que a gente tem adorado na nossa vida? O que a gente tem feito, colocado no lugar de Deus e deixado isso afastar da gente? A palavra está aqui. A gente leu pouquíssimos textos e você pode debruçar sobre a palavra e ela vai falar para você. Como a gente viu nesse texto, ela mesma responde. O que você está esperando para, de fato, seguir o que a Bíblia diz e tomar um novo rumo na vida? Te convido a ficar de pé para a gente orar. Bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a gente tem a Tua palavra para poder refletir, para poder nos inspirar e entender todo o plano da salvação e todo o amor que o Senhor exprimiu através de Cristo para nos salvar e nos resgatar. Te peço, Pai, que a Tua luz ela ilumine a nossa mente, o nosso coração, e a gente possa enxergar aquilo que a gente ainda tem deixado tomar o Teu lugar, aquilo que ainda tem nos afastado de Ti, e a gente possa abandonar isso e viver somente pelo Teu amor, pela Tua graça. Pai, eu não sei se eu falei especialmente para alguém aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor falou comigo desde o momento em que eu comecei a meditar nessa palavra. Então, peço de todo o coração que isso seja uma verdade primeiro na minha vida e também em todos aqueles que creem em Ti. Nos dá a Tua paz, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos conduz em segurança para as nossas casas. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.